Mas vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos falar um pouquinho de Brasil. Dólar despenca. Os catastrofistas estão errando mais uma. Vocês vão ver. Não é só na despencada do dólar, não. É porque estão acontecendo coisas que, claro, eles também não previram. Porque eles nunca preveem. Coisa boa eles nunca preveem. E há um outro elemento de que não se está falando. Houve uma intervenção ontem em Davos sobre o Brasil, de um peso pesado do dinheiro nacional e do mercado, que deixou um monte de moleque irresponsável que fica prevendo o apocalipse e não tem um gato para puxar pelo rabo, porque só está fazendo a vontade de algum chefe equivocado, que falou uma coisa sobre o país. Do que é que eu estou falando? Vai lá. Nessa quarta-feira, o dólar operou em forte queda nos menores patamares em mais de um mês. Fechou o dia em R$ 5,95, com queda de 1,44%. Na menor cotação do dia, chegou a R$ 5,91. O fator Trump contribuiu para isso, Reinaldo, e a gente já vai explicar, mas os principais fatores são internos. O primeiro deles, há relatos de entradas de fluxo de dólares. Investidores estrangeiros voltaram a aplicar recursos no mercado secundário da B3 por 5 sessões seguidas. E o segundo motivo, o economista-chefe do Banco Paine, Cristiano Oliveira, lembra em nota que o fluxo de estrangeiros na B3 foi positivo em 1 bilhão e 400 milhões de dólares nessas últimas 5 sessões, nesses últimos 5 dias. Ele diz: a venda realizada pela Cosan da participação na Vale está por trás da maior entrada semanal de dólares em mais de 20 anos. Vale lembrar que a entrada de dólares ocorre após fluxo negativo de 6 bilhões e 600 milhões de dólares em 2024. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O Trump prometeu sobretaxar os países. Até agora não disse exatamente o que. Em relação à China, está falando em 10%, se imaginava que ia ser um negócio gigantesco. Mas também não se sabe. É pouco provável que haja alguma sobretaxa ao Brasil, até porque, não sei se vocês sabem, o comércio Brasil-Estados Unidos ele é ligeiramente deficitário para o Brasil, mas não é muito também. Está ali na faixa, valeu bem, de uma troca na casa dos 40 bilhões de dólares entre importação e exportação. Então não teria nenhuma razão para sobretaxar o Brasil. Mas aí se está atribuindo, então como não veio a sobretaxa, o dólar caiu. Mas peraí, mas já não tinha sobretaxa ontem, por que caiu hoje? Tem essa entrada de dólares, mas tem um fator importante. O fator importante se chama André Esteves. BTG Pactual. Por quê? 6B, vai lá. O fundador e presidente do Conselho de Administração do Banco BTG Pactual, André Esteves, afirmou que o problema de déficit fiscal não é exclusivamente brasileiro e que o país precisa é apenas de um ajuste para retomar um nível sustentável de dívida. A declaração foi dada durante participação no encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos. O banqueiro afirmou que não vê maiores problemas nas contas do país. Ele diz: não temos déficit relevante em conta corrente e temos reservas internacionais altas. Não vejo nenhum grande desequilíbrio macroeconômico, só precisamos ser um pouco mais disciplinados para abrir algum espaço para investimento público que ainda é muito baixo. Olha, tá aí. Então nós temos um dos maiores banqueiros do país dizendo assim: a gente não tem déficit relevante em conta corrente, as nossas reservas estão altas, o financiamento da nossa dívida é doméstico, não há nenhum grande desequilíbrio macroeconômico, a gente tem uma questão da dívida, a questão da dívida tem de ser vista, mas também pode ser vista e tem condições de ser vista, e, portanto, não há razão para haver a especulação nesse nível. Eu acredito que algumas pessoas de nomes esquisitos, eu estou me referindo às corretoras, né, que tem uns nomes estranhos, já disse aqui uma mistura de latim com língua nenhuma, com inglês, com sei lá o quê, né, tem um cara do BTG Pactual que deve conhecer um pouco, deve saber um pouco do que está falando. E é mentira que o Brasil esteja vivendo o caos fiscal, né? E o Rogério Seron, 6C, disse: se o Brasil precisar tomar medidas fiscais, vai tomar. Vamos lá, pode ler as aspas só. O secretário do Tesouro Nacional disse o seguinte: agora, para 2025,
O compromisso é o mesmo, refazer o balanço e continuar trabalhando. Se tiver que fazer medidas adicionais, tem que fazer para tomar as ações necessárias para a gente, de fato, cumprir a meta. Exatamente. Entendeu? Tem alguma coisa assim desesperadora? Não, não tem. Não tem. Né? E o Rui Costa falou, sim, existe uma questão aí, não precisa nem botar o vídeo envolvendo o preço dos alimentos, e disse, o governo vai ver o que fazer. Ah, vai ter uma intervenção, tabelar preço, não é nada disso. Fazer políticas públicas para tentar conter, né? A inflação de alimentos, que está tendo um preço importante. Não tem nada fora do controle. Espero que certos setores dos tais mercados, especialmente alguns que ficam fazendo agitação em jornais, veículos de comunicação, tenham um mínimo de vergonha na cara. E aqui fica um convite ao jornalismo econômico. Que tal ouvir também bancos mesmo, dinheiro grosso, nas expectativas? Que tal ouvir acadêmicos de economia? Que tal ouvir opiniões diversas em economia? Em vez de ouvir apenas aquele amigo seu que tem uma corretora e que está interessado em dar uma opinião que de algum modo possa beneficiá-lo, já que ele fez determinadas escolhas. Não custa, né? Hein? Não é mesmo? Estou falando nenhum absurdo, né, Vale Bem? Tô não. Não. Tá aí, né? Tá aí. Entre o André Esteves falando isso e o amigo do melhor amigo do cara que está escrevendo, eu prefiro ficar com essa ideia do Bradesco, né, do Trabuco, por exemplo.